Tem hora que a vida bate forte, né? Parece até que o tempo se enrola igual fio de fone no bolso. Quando a gente foge do agora, achando que vai se livrar das dores ou das dúvidas, acaba tropeçando no próprio pensamento. Ou o coração pesa, de saudade, ou a cabeça dispara feito trem sem freio, cheia de ansiedade. O curioso é que, quanto mais tentamos controlar tudo, mais percebemos que o futuro é um lugar inventado na nossa cabeça. Você pode até sonhar, planejar, mas nunca vai saber de verdade o que te espera na próxima curva. O que existe mesmo é esse minuto escorrendo por entre os dedos. E olha só, muita gente tropeça aqui, confunde saudade com apego. Tem diferença. E como tem? Para começar a conversa, existe aquele ditado afiado: depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro e estresse é excesso de presente. Parece exagero, mas olhando de perto faz sentido. Quem fica agarrado demais no que já foi, vive com o peito apertado, remoendo memórias. Aí vira refém do próprio passado, feito quem segura a areia tentando evitar que caia. Saudade, por outro lado, é um solzinho bom entrando pela janela num dia frio. Lembra do que foi bonito, valoriza o que viveu, mas não quer repetir a cena. Só agradece por ter passado por aquilo, como quem guarda uma foto antiga sem a ilusão de voltar no tempo. Já o apego é diferente. É quando você tenta costurar o passado no presente, sem aceitar que as coisas mudam. Quantas vezes você já ficou preso nesse vai e vem mental, se perguntando: e se tivesse sido diferente? E se eu tivesse dito aquilo? E se meu pai não tivesse partido, eu seria outra pessoa? Esse tipo de pensamento é uma armadilha, um laço apertado que não deixa a vida andar. O apego vira uma pedra amarrada nos pés, dificultando até os passos mais simples. E assim, quem se prende demais ao que passou acaba sentindo um buraco, que parece que nada preenche. A impressão é de que falta sempre alguma coisa, como se só fosse possível ser feliz com aquilo que já foi embora. E aí entra aquela velha busca por proteção, por segurança, por alguém que cuide da gente. A pessoa apegada procura, nos outros ou no passado, uma sensação de abrigo. Não percebe que está deixando de viver o agora, porque acredita que só pode seguir em frente se resgatar o que perdeu. A ilusão é forte, viu? Quem nunca quis voltar a um tempo em que tudo parecia mais fácil, mais colorido? Mas viver assim é como tentar remar contra a correnteza. Cansa, dói e, no fim, não te leva para frente. No meio desse turbilhão, muita gente fica estacionada no passado ou preocupada demais com o que ainda não aconteceu. O tempo voa, os anos passam, e quando percebe, a pessoa nem viveu de verdade. Só sobreviveu, sempre esperando ou lamentando. Isso é triste, mas comum. A vida vira uma sala de espera infinita, onde o presente é só um cenário de fundo. O único tempo que existe de fato é o agora. Ignorar isso é negar a própria vida. É como tentar assistir um filme só pelo trailer. E olha que ironia. Quanto mais a gente tenta prever ou controlar o que está por vir, mais ansioso fica, porque o futuro é imprevisível. Escorrega feito sabão. Ao mesmo tempo, apegado ao que passou, ficamos de costas para o presente, sem ver o que está nascendo ali na nossa frente. É aí que o estoicismo entra sorrateiro, lembrando que o controle é ilusão, e que a verdadeira liberdade mora na aceitação do momento presente. Tem gente que, quando finalmente conquista um momento bom, ao invés de saborear, já começa a se preocupar com o fim. Ah, férias então. Parece piada, mas tem pessoa que ainda está curtindo o sol e já sente saudade da areia, sofrendo porque faltam 2 dias para voltar para a rotina. É como tentar prender vento com as mãos. A ansiedade toma conta, esconde o sorriso, rouba o sabor de cada instante. E tudo isso porque acreditamos lá no fundo que temos poder sobre o relógio, que dá para segurar o que é passageiro, como se o agora fosse um pote de vidro para guardar memórias. No entanto, a realidade bate à porta com um lembrete. Não. Temos controle sobre quase nada. Se tem uma verdade que não envelhece, é essa. A vida está em movimento constante, mudando de cor, trocando os móveis de lugar sem pedir licença. Se a gente parar para pensar demais enquanto anda de bicicleta, tropeça no próprio pedal e cai.
Viver é igualzinho. É preciso entregar-se ao fluxo, sentir o vento no rosto, rir do inesperado e confiar que, mesmo sem saber o caminho inteiro, dá para curtir a paisagem. A saudade, quando saudável, é como um perfume suave que invade a casa de vez em quando. Ela aparece sem avisar, mas não dói, só aquece. Quem vive o presente de verdade, constrói lembranças dignas de saudade lá na frente. É aquele almoço simples na casa da avó, o café com um amigo, a risada boba no meio da tarde. No fundo, o segredo está em viver de um jeito que o presente se transforme em futuro motivo de orgulho e gratidão, não de arrependimento ou prisão. Por outro lado, quem se esconde no medo do que vem pela frente ou nas sombras do que já foi, acaba fazendo um trato silencioso com a infelicidade. Fica travado, como um rio que parou de correr e virou poça. O pensamento, esse danado, adora pregar peças. Faz a gente acreditar que precisa das coisas do passado para ser feliz agora. Mas a felicidade é bicho arisco. Só aparece quando paramos de caçar e começamos a viver o que realmente temos nas mãos. Nessa dança entre passado e futuro, o presente muitas vezes passa batido, igual ônibus em ponto vazio. E é aí que entra uma reflexão estoica importante. Aceitar a impermanência é libertador. A sabedoria dos antigos nos lembra que tudo passa, tudo muda, nada é garantido. O apego exagerado é uma corrente invisível, enquanto a aceitação do agora é como abrir a janela e deixar a luz entrar. Agora, olha só como isso se aplica na prática. Já percebeu como quem vive de verdade coleciona histórias para contar, não cicatrizes para esconder? Quem foca no presente constrói uma vida cheia de sentidos, como um livro bem escrito, página por página, sem pular capítulos. Cada experiência vira um novo degrau, cada dificuldade um empurrão para crescer. E é justamente assim que nasce a verdadeira força interior, aquela que os estoicos tanto valorizavam. Tem uma coisa que muita gente esquece. A vida não se resume a grandes eventos, mas a uma porção de miudezas, de cenas simples que juntas formam o enredo. É como se cada risada, cada abraço, fosse um tijolinho num muro que protege a nossa história. Quando você vive preso ao passado, a muralha vira ruína. Quando vive só para o futuro, constrói castelos de areia. O verdadeiro abrigo está mesmo. É no agora, no que se faz, sente e aprende hoje. E às vezes o presente chega bagunçado, cheio de barulhos e dúvidas, mas é só no meio desse caos que a gente descobre o próprio ritmo, igual bateria de escola de samba. A ironia mora no detalhe. Quanto mais você tenta evitar sofrimento, mais ele aparece. É como fugir da chuva e cair numa poça. Resistir ao que já passou ou tentar controlar o que vem só aumenta o peso que a gente carrega. O passado, quando guardado com carinho, vira aprendizado. Já o futuro, se tratado como inimigo, só gera medo. O segredo está em olhar para ambos com respeito, mas sem perder de vista o chão em que se pisa agora. Até porque, todo mundo sabe, ninguém tropeça no futuro, nem esbarra no passado. O tombo é sempre no presente. E nem precisa de grandes teorias para entender isso. Basta reparar naqueles dias em que tudo parece dar errado. O despertador não toca, o café esfria, o ônibus atrasa. Nessas horas, a tendência é reclamar, praguejar, colocar a culpa no destino. Mas, se respirar fundo e olhar direito, dá para perceber um padrão. O que realmente importa é como você reage ao que acontece, não o que acontece em si. Isso é puro estoicismo, aprender a ser dono da própria reação, sem se deixar arrastar pelos ventos de fora. Aliás, a própria natureza ensina isso todos os dias. A árvore não briga com o vento, só balança e segue crescendo. O rio não reclama da pedra, só contorna e continua correndo. Se a gente tentar ser tão flexível quanto eles, talvez a vida fique mais leve. O apego, no fundo, é uma tentativa de congelar o tempo, mas tudo o que é vivo se mexe, muda, dança, e a gente, mesmo sem querer, faz parte desse espetáculo. Há também um certo prenúncio embutido nessa história. Quem não aprende a soltar o que passou,
acaba vivendo num eterno replay. E olha, viver de reprise não tem graça. O filme da vida só é emocionante quando se aceita o improviso, o imprevisto, o novo. Mesmo que traga sustos, cada cena inédita ensina algo, faz crescer, transforma a dor em sabedoria. É por isso que, no fundo, o maior desafio é se reconciliar com o tempo. Deixar o ontem descansar, olhar o amanhã com serenidade e abraçar o agora com coragem. Os estoicos já diziam: felicidade não é ausência de problemas, mas sim a capacidade de lidar com eles, de peito aberto, sem se apegar ao que não pode ser mudado. Quando o presente parece meio sem graça, bate aquela vontade de acelerar ou rebobinar a vida, como quem mexe em controle remoto procurando uma cena melhor. Mas a verdade é que o roteiro só anda quando a gente decide entrar em ação, mesmo que seja para tropeçar. A felicidade, esse bicho arisco, não aparece para quem só espera sentado. Ela gosta de quem arrisca, de quem encara o medo de frente, mesmo tremendo por dentro. Viver é aceitar que a estrada vai ter buracos, mas também flores caindo das árvores, feito chuva mansa num fim de tarde. No cotidiano, quase sempre nos distraímos com preocupações pequenas, barulhos do mundo, expectativas dos outros. O silêncio interno vira luxo, quase relíquia. Porém, é justamente no silêncio que moram as respostas mais sinceras. O barulho, de fora tenta distrair, mas é no fundo do peito que a gente encontra sentido. Quando paramos para ouvir de verdade, percebemos que não é a falta do passado, nem o medo do futuro que pesa. É a ausência de presença, o descuido com o agora, como se o tempo fosse água escorrendo sem volta na pia. Olha só, é comum acreditar que a vida vai ser melhor quando algo mudar. Quando chegar o emprego novo, quando o amor voltar, quando a saúde melhorar. Mas muitas vezes o que realmente muda tudo é um novo olhar para o que já temos. Tem beleza escondida nas coisas pequenas, nas rotinas que parecem bobas, nos detalhes que só quem presta atenção percebe. E isso, os estoicos sempre defenderam. O valor da simplicidade, da gratidão por cada oportunidade, mesmo aquelas que vêm disfarçadas de dificuldade. Agora, se tem uma coisa que dói, é viver de comparações. Medir a própria vida com a régua. Dos outros é receita para frustração. Cada um carrega suas batalhas, seus silêncios e suas histórias. A grama do vizinho pode até parecer mais verde, mas ninguém sabe a luta que existe debaixo da terra. O estoicismo ensina que olhar para dentro é o caminho mais curto para a paz, porque só aí encontramos o que realmente importa. Fora isso, é só a distração, fumaça passageira. E como o tempo não para, é fácil perder o fio da meada. Quando vemos, as estações mudaram, as pessoas mudaram, até o espelho mostra um rosto diferente. Se não estivermos atentos, viramos estranhos na própria vida. Por isso faz diferença cultivar um olhar generoso para o agora, aceitar as mudanças com leveza, rir dos próprios tropeços e celebrar cada passo, mesmo os mais tímidos. Se tem uma certeza que o tempo deixa, é essa. Viver o presente não significa esquecer o passado, nem ignorar o futuro. É só entender que cada coisa tem seu lugar, sua função, sua hora certa. O segredo, como bem lembram os estoicos, é não lutar contra o que não pode ser mudado, mas transformar o que está ao alcance das mãos. Tem dia que a cabeça parece rádio velho, sintonizando em todas as frequências ao mesmo tempo, menos na estação do agora. O pensamento vai e volta. Se agarra em lembranças, fantasia possibilidades. Cria 1000 versões de um futuro que talvez nem chegue. Nessa viagem, é fácil se perder, tropeçar nos próprios medos, cair na armadilha de querer tudo sob controle. Mas a vida gosta de desafinar nossos planos, de mudar o roteiro sem avisar, como um maestro maluco regendo uma orquestra imprevisível. Quem tenta controlar cada nota acaba perdendo a música. O presente, embora simples, é feito de nuances. É como olhar para um quadro impressionista. De perto parece confuso, mas ao dar um passo atrás, as cores se encaixam e revelam a cena completa. A gente aprende, com o tempo, que nem todo dia vai ser pintado com as cores que gostaríamos. Alguns serão cinzentos, outros luminosos, mas todos, sem exceção, contribuem para o desenho maior.
É preciso aceitar os tons diferentes e entender que o valor de uma vida está justamente na mistura. Às vezes, o corpo até está no presente, mas a mente insiste em passear pelo ontem ou pelo amanhã. Isso cansa, desgasta, suga a energia. O segredo é chamar a atenção para o que realmente importa, treinar o olhar para enxergar beleza nas coisas comuns. Um café quente, o cheiro da chuva, um sorriso inesperado no meio da rua. Pequenos milagres que, se não notados, passam batidos. Os estoicos sabiam disso e recomendavam: viva cada momento como se fosse único, porque de fato é. É engraçado como a gente aprende cedo a segurar tudo o que sente. Quanta coisa guardada. No peito, quantos silêncios pesados. Tem vezes que parece que o coração é caixa de segredos e preocupações, mas chega uma hora em que a bagagem fica pesada demais. Deixar ir é um ato de coragem. Aceitar o que passou, liberar o que não. Cabe mais. Abrir espaço para o novo entrar. A vida não avisa quando muda, só muda. E cabe a nós acompanhar esse ritmo. Se olhar com atenção, vai perceber que a existência se parece com uma grande travessia. Tem ponte de madeira, tem correnteza forte, tem trecho calmo também. E a gente vai aprendendo, aos poucos, a não resistir tanto ao que escapa das mãos. Cada passo é um convite a confiar. Nem tudo vai sair como planejado, e tá tudo bem. No final das contas, o que sobra não é o controle, mas a leveza de ter vivido de verdade. Por isso, antes de querer entender o mundo inteiro, vale perguntar: o que posso fazer agora com o que tenho? Essa simples pergunta carrega uma força enorme, abre portas, faz florescer possibilidades. E é aí, nesse instante, que o estoicismo mostra sua verdadeira face. Nos lembra que o presente é o único lugar onde podemos agir, mudar, transformar, e que todo o resto é só ruído de fundo. Às vezes, viver o agora parece simples na teoria, mas é desafiador na prática. O relógio marca as horas e a cabeça insiste em revirar o passado, como quem folheia álbum antigo na madrugada. Outras vezes, o coração dispara querendo saber o que vem depois da curva, como se a felicidade fosse um prêmio escondido lá no final da estrada. Nessa gangorra, entre nostalgia e expectativa, o presente vai escapando, silencioso, igual água, por entre os dedos. Mas tem um truque antigo, daqueles que não aparecem em manual e faz diferença: desacelerar. Respirar fundo, sentir o cheiro do momento, ouvir o barulho do agora, o vento batendo na janela, o som da rua, até o silêncio tem voz. Quando se aprende a saborear o instante, tudo ganha outra cor. Até as dificuldades parecem menores, quase personagens coadjuvantes de um filme em que você é o protagonista. O segredo está em não se distrair tanto com o cenário, mas em participar da cena. O tempo, esse velho brincalhão, adora nos pegar de surpresa. Quando achamos que dominamos a arte de viver, ele vem com uma nova lição, muda as peças do tabuleiro e desafia nossas certezas. É assim que crescemos, não na calmaria, mas na dança com o inesperado. E o estoicismo, mais uma vez, aparece como farol, iluminando o caminho da aceitação e da flexibilidade, ensinando a abraçar as mudanças em vez de lutar contra elas. Também é importante lembrar: ninguém vive só de vitórias ou derrotas. Tem dias em que o máximo que conseguimos é não desistir. E tudo bem. O valor está no esforço, na honestidade consigo mesmo, na coragem de tentar de novo. A vida não é linha reta, é cheia de curvas, descidas, paradas inesperadas. Se a gente aprender a rir das quedas e comemorar as pequenas conquistas, o caminho fica menos pesado, mais bonito. É comum achar que só vai ser feliz quando conquistar algo grande, mas, no fundo, a felicidade mora nos detalhes. É a conversa boa, o pôr do sol visto da varanda, o abraço apertado de quem se ama. Coisas pequenas, quase invisíveis, mas que fazem toda a diferença. Saber reconhecer isso é o que torna o agora valioso. Quem aprende a ver beleza no simples, descobre um mundo inteiro dentro do próprio cotidiano. E é justamente nesse ponto que o estoicismo encontra sua força maior.
Ensina que a vida é feita de escolhas diárias, de atenção plena ao presente, de gratidão pelo que é e não pelo que falta. Assim, aos poucos, vamos nos libertando das correntes do passado e das amarras do futuro, encontrando paz no único lugar onde ela pode florescer, aqui e agora. Muitas vezes, carregamos sonhos como quem leva pedra no bolso, pesados, barulhentos, ocupando espaço onde poderia caber leveza. O medo de soltar esses sonhos antigos, alguns já gastos, outros jamais alcançados, faz parecer que sem eles não somos ninguém. Só que, ao contrário, é quando deixamos ir o que não serve mais que a vida finalmente respira. E não adianta brigar com o tempo, pois ele passa com ou sem nosso consentimento, desenhando rugas no rosto e lições no peito. Às vezes, basta um detalhe para tudo mudar. Uma palavra, um olhar, uma notícia inesperada. E naquele instante percebemos o quanto somos frágeis e, ao mesmo tempo, resistentes. A vida não é uma equação exata, mas uma sucessão de tentativas, de passos em falso e de reencontros com a esperança. É como se cada tropeço fosse, na verdade, um convite para enxergar caminhos novos, atalhos que só aparecem quando nos permitimos sair da rota planejada. No silêncio das noites mais longas, a mente gosta de visitar cenários antigos, repassar conversas, inventar diálogos que nunca aconteceram. Nessas horas é fácil acreditar que o passado era melhor ou que o futuro será perfeito. Só que a perfeição não mora em nenhum dos dois. Mora aqui, agora, nas imperfeições do presente, nos desafios que nos obrigam a crescer, nas escolhas pequenas que definem nosso rumo. Os estoicos entendiam isso muito bem. O importante não é o que se perdeu ou o que ainda não chegou, mas o que se faz com o instante que pulsa diante dos olhos. A vida também fala por imagens. Um cachorro abanando o rabo no portão, um raio de sol atravessando a cortina, o cheiro de pão saindo do forno. Detalhes assim são como recados do universo, lembretes de que existe beleza no que é simples e cotidiano. É preciso treinar o olhar para notar, porque a pressa costuma deixar essas joias invisíveis. Quem anda devagar encontra tesouros escondidos e essa é uma das maiores artes do viver. Quando olhamos para trás, percebemos que quase tudo o que nos tirou o sono perdeu importância com o tempo. Problemas enormes viraram histórias para contar, mágoas se dissolveram, alegrias ganharam outro significado. Isso é sinal de que a vida se encarrega de dar novo peso às coisas, como o mar que leva conchas para lá e para cá, polindo, mudando, transformando em algo diferente. E cabe a nós aceitar esse movimento, sem tentar congelar o que só existe enquanto se move. Por fim, todo esse aprendizado se resume em uma verdade silenciosa. Quem se abre para o agora vive mais leve, mais inteiro. O presente é sempre uma porta aberta. Só precisa ter coragem de atravessar. A vida, quando olhada com atenção, é cheia de pequenas ironias. A gente passa anos buscando respostas em livros grossos, consultando sábios, perguntando ao vento. E no fim, a sabedoria se revela num gesto singelo, numa conversa despretensiosa, num silêncio compartilhado. O essencial costuma se esconder, já atrás de cortinas simples, esperando que a gente desacelere para perceber. Quando menos esperamos, um detalhe bobo vira lição de mestre, basta estar de olhos abertos. Tem um simbolismo bonito no ato de deixar partir, não só pessoas ou lugares, mas também versões antigas de nós mesmos. A cada ciclo encerrado, um pouco do que fomos fica para trás, e isso dói menos quando entendemos que mudar faz parte do roteiro. A árvore só cresce porque larga as folhas velhas, o rio só segue porque não se apega às margens. O estoicismo fala muito disso. Aprender a soltar para poder crescer. Aceitar a impermanência como companheira de jornada. Muita gente acredita que para viver bem é preciso grandes conquistas, medalhas, aplausos. Só que o maior prêmio é atravessar um dia difícil e ainda assim encontrar motivo para sorrir. A felicidade, no fundo, não tem forma definida. Ela se esconde na entrelinha dos dias comuns. E quem espera grandes espetáculos pode perder os milagres silenciosos.
aqueles que acontecem quando ninguém está olhando. Uma xícara de café quente numa manhã fria, um telefonema inesperado, o cheiro de terra molhada. Presentes que só o agora pode dar. O tempo, esse artista invisível, pinta quadros em cada rosto, desenha mapas nas mãos, transforma lágrimas em marcas de resistência. De vez em quando, insiste em lembrar que nada permanece igual, que a vida é um palco de constantes mudanças. Encarar isso de frente é aprender a dançar com o improviso, rir das falhas, enxergar beleza no que é transitório. Cada marca, cada ruga, cada cicatriz é sinal de caminho percorrido, de batalha vivida, de história que merece ser contada. É comum achar que felicidade depende das circunstâncias, como se fosse uma loteria, um presente para poucos escolhidos. Mas a filosofia estoica ensina o oposto. Não controlamos o que nos acontece, mas sempre podemos escolher como reagir. A diferença está no olhar, no jeito de acolher o que chega e despedir o que vai. E quando conseguimos essa serenidade, até o caos se transforma em aprendizado. E a vida ganha sabor de conquista, não de derrota. De tanto buscar o extraordinário, esquecemos o poder do ordinário. O agora é como uma nota musical simples, mas essencial para a melodia inteira. E quem aprende a valorizar o instante encontra sentido até nos dias nublados, porque entende que cada momento é uma página viva do próprio livro. Ninguém escapa do velho hábito de revisitar lembranças, seja sorrindo sozinho por algo que passou, ou sentindo aquele aperto no peito por um tempo que não volta mais. Só que há um segredo escondido nisso tudo. Cada memória, boa ou ruim, é matéria-prima para construir quem somos hoje. O passado não serve para ser morada, mas pode ser trampolim. Viver pendurado em saudades é como tentar andar para frente, olhando só pelo retrovisor. Cedo ou tarde vem o tombo. E quando a ansiedade aparece, disfarçada de preocupação com o futuro, ela é barulhenta, bagunceira, igual criança em casa de visita. Toma conta dos pensamentos, espalha perguntas sem resposta, faz a cabeça girar sem parar. Só que, se parar para ouvir de verdade, o agora sussurra conselhos antigos. Calma, tudo passa. O que tem para ser vivido está bem diante dos olhos. O estoicismo convida justamente a esse exercício. Aceitar a incerteza, viver o que se pode, deixar o resto para depois. O cotidiano, esse mestre sutil, ensina na marra. Quanto mais tentamos apressar a vida, mais ela faz questão de ir no seu ritmo. E tem um quê de ironia nisso, porque quem aprende a esperar costuma ganhar os melhores presentes. É nas pausas, nos intervalos, nos silêncios, que as respostas mais valiosas aparecem. A pressa rouba a poesia do instante, apaga as cores, silencia os detalhes. Às vezes o que falta mesmo é sentar um pouco, respirar fundo e deixar a vida revelar seu próprio tempo. Olhar para o lado, comparar o caminho, pode ser uma cilada das grandes. Cada um atravessa tempestades diferentes, carrega bagagens únicas, sente medos que não aparecem no sorriso da foto. No fundo, toda comparação é injusta. Só conhecemos o peso dos próprios sapatos. Por isso, faz diferença celebrar pequenas vitórias, reconhecer o esforço escondido por trás de cada passo e valorizar o processo, não só a chegada. Isso é olhar para si com generosidade, um exercício que os estoicos praticavam diariamente. Vida é feita de começos e finais, de portas que se abrem e se fecham, de encruzilhadas inesperadas. A cada escolha, um universo novo se apresenta, cheio de desafios e surpresas. E por mais que a gente tente prever tudo, sempre haverá algo fora do script. Aprender a improvisar, a rir dos próprios tropeços, a recomeçar sem medo, é sinal de sabedoria. É o tipo de coragem que só se aprende vivendo, caindo, levantando e principalmente tentando de novo. E se a dúvida bater forte, lembre-se, tudo muda, tudo passa, inclusive as fases mais complicadas. A vida não pede permissão para virar a página, mas sempre oferece um novo capítulo. Cabe a nós escolher se vamos ficar presos no parágrafo antigo ou se teremos coragem de escrever uma história diferente, começando agora. Tem gente que confunde firmeza com dureza,
achando que para ser forte é preciso calar tudo o que sente, engolir choro, sufocar as perguntas. Só que a verdadeira força, aquela de que o estoicismo tanto fala, nasce da honestidade consigo mesmo. Ser forte é encarar o espelho sem máscaras, admitir fragilidades, dar nome ao que dói e, ainda assim, seguir caminhando. A vida, às vezes, é uma sucessão de pequenos enfrentamentos, e cada vitória íntima é um tijolo a mais na casa da autoconfiança. O mundo vive correndo, como se houvesse medalha para quem termina primeiro. Só que ninguém sabe o tempo certo das coisas. Cada um floresce a seu modo, no compasso do próprio relógio. O segredo é respeitar o próprio ritmo, sem se deixar atropelar pelo barulho das cobranças externas. Tem beleza em caminhar devagar, tem valor em saborear cada conquista, mesmo as mais discretas. O estoicismo ensina. Serenidade não é apatia, mas escolha consciente de onde depositar energia. Em meio à pressa, às vezes esquecemos de olhar para o alto, de reparar no céu mudando de cor, no desenho das nuvens, no ciclo paciente das estações. A natureza é um lembrete silencioso de que tudo tem seu tempo e sua razão. O vento não força a folha a cair, a chuva não implora para molhar o chão. Cada coisa acontece porque precisa, e a gente, de algum jeito, faz parte desse movimento. Quem aprende a confiar nesse fluxo, descobre paz mesmo em dias turbulentos. As palavras coitadas nem sempre dão conta de tudo. Tem sentimentos que transbordam, emoções que só o silêncio explica. E tá tudo bem não saber expressar tudo o tempo inteiro. O essencial, muitas vezes, é sentido, não falado. O coração tem seu próprio idioma, e aprender a escutar é um dos maiores desafios da existência. Às vezes, uma lágrima diz mais que um discurso inteiro. Se você observar bem, vai perceber que cada fase da vida traz uma lição diferente. Tem época de colher, época de plantar, época de apenas esperar a chuva passar. É preciso sensibilidade para reconhecer o momento certo de agir, de recuar, de mudar de direção. O estoicismo é esse mapa antigo que indica caminhos quando tudo parece incerto. É filosofia para atravessar tempestades sem perder o eixo. Viver, afinal, é um mosaico de pequenos começos e despedidas. Cada experiência, por menor que seja, acrescenta cor ao quadro geral. O agora é a única tela disponível, e cada escolha é um traço único, irrepetível. Por isso, faça do presente uma obra que valha a pena ser lembrada. É curioso como, mesmo sabendo que o tempo passa rápido, insistimos em adiar pequenas felicidades, como se houvesse um estoque infinito de manhãs de sol, risadas entre amigos ou cafés tranquilos. A vida, no entanto, não para esperar quem está indeciso. O instante não se repete, e a lembrança só vira história quando vivida de verdade. Às vezes, a diferença entre um dia comum e um dia especial está em detalhes, quase invisíveis, como um elogio sincero ou um abraço inesperado. Valorizar isso é um treino diário, quase artesanal. A rotina, por mais repetitiva que pareça, sempre reserva surpresas para quem se permite olhar com atenção. É no caminho de todo dia, entre o portão e a padaria, que surgem encontros que mudam tudo. Um sorriso trocado na fila, uma conversa casual que alivia a alma, uma ideia nova que acende a vontade de tentar outra vez. São esses episódios que, mesmo pequenos, renovam a esperança e alimentam a força para seguir em frente. Às vezes, parece que todo mundo sabe o que está fazendo, menos a gente, mas a verdade é que todo mundo carrega dúvidas escondidas, inseguranças que não aparecem nas redes sociais. É fácil cair na armadilha de achar que a felicidade do outro é mais legítima, mais fácil, mais possível. Só que ninguém mostra os bastidores do próprio medo. Cada um enfrenta a própria tempestade, e só quem navega sabe o tamanho das ondas. Tem horas em que o silêncio é o melhor conselho. Quando o mundo grita exigências e cobranças, é no recolhimento que as respostas aparecem. O coração se acalma, a mente clareia, a perspectiva muda. Isso não é fugir, é respeitar o próprio tempo, acolher o cansaço e recuperar o ânimo para seguir adiante. É nesse espaço de pausa
que mora a força invisível dos estoicos. Saber esperar, confiar, não agir por impulso. O tempo, com sua mania de correr, transforma tudo o que toca. O que hoje dói, amanhã vira lembrança. O que agora parece impossível, amanhã já não assusta tanto. Aprender a confiar nesse fluxo é meio caminho andado para uma vida mais leve. Não adianta correr para alcançar o amanhã. Ele sempre estará um passo à frente. O agora, esse sim, espera pacientemente pela nossa atenção. E no fundo, cada experiência, boa ou ruim, é degrau na escada da sabedoria. O importante não é evitar o sofrimento a qualquer custo, mas aprender a crescer com ele. Assim, cada tropeço vira impulso, cada perda ensina a valorizar o que permanece. É esse olhar que o estoicismo racional propõe. Uma vida guiada pelo autoconhecimento, pelo equilíbrio, pela coragem de viver cada momento com verdade. No compasso dos dias, aprendemos que a pressa nem sempre resolve. Há um ritmo secreto em cada coisa, e quem tenta apressar o broto, colhe flor sem perfume. A maturidade nasce da espera, da observação, de não se deixar enganar por atalhos fáceis. Quantas vezes a vida parecia travada, mas bastava um pouco de paciência para tudo se encaixar de forma surpreendente. O tempo é um professor exigente, mas justo. Ensina pela repetição, pela queda, pelo recomeço. Os sentimentos, quando mal compreendidos, viram armadilhas disfarçadas. Tem saudade que alimenta, tem saudade que paralisa. Tem expectativa que motiva, tem expectativa que adoece. É preciso sensibilidade para diferenciar o que impulsiona do que puxa para trás. O segredo está em cultivar leveza, fazer da memória uma aliada e do sonho uma bússola, mas nunca âncora. A vida pede movimento, pede renovação. Os estoicos enxergavam nisso a chance de se reinventar a cada dia, deixando o passado no lugar dele e aceitando o futuro como página em branco. No fundo, viver é um exercício de tradução. Transformar o que sentimos em ações, o que desejamos em escolhas, o que sofremos em aprendizado. Cada dia é uma página nova, pronta para ser escrita com as tintas das experiências vividas. Não tem receita pronta, mas tem coragem de tentar, de errar, de levantar com mais força. E é aí que o simples vira extraordinário. Quando paramos de buscar grandes feitos e começamos a reconhecer a beleza do ordinário. Numa conversa sincera com o próprio coração, é possível descobrir que muita coisa que parecia essencial era só excesso de bagagem. Viver bem não é acumular, mas saber soltar. Abrir espaço para novos começos, para encontros improváveis, para surpresas boas. A leveza não mora na ausência de problemas, mas na habilidade de lidar com eles sem se perder. E quando entendemos isso, até as maiores tempestades perdem a força. A cada manhã a vida oferece a chance de começar outra vez. Não importa se ontem foi difícil ou se amanhã parece assustador. O presente é o palco onde tudo acontece, o único lugar onde podemos agir de verdade. Aprender a acolher esse instante, com suas alegrias e desafios, é o que transforma a existência em experiência. É preciso presença para não ser apenas espectador, mas protagonista da própria história. Por fim, quem abraça o agora aprende a colher frutos que não aparecem no calendário. Paz, clareza, coragem. A sabedoria não está nas fórmulas prontas, mas na vivência do cotidiano, nos pequenos gestos de aceitação e gratidão. O estoicismo, vivido assim, é uma arte de viver com autenticidade, sem precisar de palco ou aplausos. Basta o silêncio de quem está em paz consigo mesmo. É fácil se perder tentando agradar todo mundo, correndo de um lado para o outro para dar conta das expectativas alheias. Nessa correria, às vezes esquecemos de ouvir nossa própria voz, aquela que sussurra no fundo quando tudo fica silencioso. O preço de viver para os outros costuma ser alto. A gente se distancia de quem realmente vai apagando o brilho próprio para caber em moldes que nunca foram feitos para nós. No final do dia, sobra um vazio difícil de preencher com qualquer coisa de fora. Quando o silêncio aparece, muitas vezes assusta. É nele que escutamos verdades que evitamos o dia todo. Mas com o tempo, aprendemos a valorizar o silêncio não
como ausência, mas como espaço fértil onde ideias e sentimentos florescem. Quem se permite parar um pouco, desligar o barulho externo, descobre respostas que estavam escondidas sob a superfície das obrigações e dos compromissos. É nesse intervalo entre um pensamento e outro que nasce a verdadeira criatividade. A vida tem um jeito curioso de nos mostrar o que realmente importa. Às vezes, perdemos algo para perceber o valor do que ficou. Outras vezes, é o susto de uma mudança inesperada que acorda a vontade de recomeçar. Essas reviravoltas, apesar de dolorosas, são convites para olhar para dentro, rever prioridades, ajustar a rota. O estoicismo aparece como um manual prático nessas horas, ensinando a focar no que está ao alcance e a não gastar energia com o que foge das nossas mãos. A rotina, se deixarmos, vira um palco de repetições automáticas. Levantar, trabalhar, correr, dormir, repetir. Mas todo dia traz pequenas oportunidades de fazer diferente, de experimentar novos caminhos, de enxergar o conhecido com outros olhos. Às vezes, basta mudar um hábito simples para abrir espaço para a alegria. É assim que a vida ganha cor, mesmo nos dias mais cinzentos. E quem nunca quis fugir da dor? Quem nunca sonhou com uma vida só de alegrias, sem altos e baixos? Mas o aprendizado verdadeiro mora no contraste. Se só houvesse luz, ninguém veria as estrelas. A dor ensina, fortalece, aproxima, cria laços invisíveis de empatia. Viver de verdade é sentir tudo, o riso e o choro, a dúvida e a certeza, a chegada e a despedida. É com essa mistura de sentimentos que escrevemos nossa história. Cada capítulo, mesmo os mais difíceis, tem valor. O importante é não deixar que o medo do sofrimento paralise o desejo de viver. O estoicismo racional nos lembra que a coragem não é ausência de medo, mas o movimento de seguir em frente apesar dele. No caminho da vida, às vezes é preciso parar, mesmo sem querer, para reorganizar os pensamentos, fazer uma faxina na alma. É igual quando a casa fica bagunçada demais e a gente sente que não tem mais espaço nem para abrir a janela. Só que, ao invés de jogar fora objetos, o que precisa ir embora são mágoas, expectativas velhas, aquela vontade insistente de controlar o que está além do alcance. Deixar ir é um presente que a gente se dá sem gastar nada. Só precisa de coragem e um pouco de paciência. O tempo é craque em ensinar através dos detalhes. Tem lição escondida em quase tudo, na demora do ônibus, na chuva que cai fora, de hora, na conversa interrompida pelo telefone. Até o barulho da cidade traz recados, às vezes de mudança, outras de persistência. Quem aprende a escutar mesmo no meio do caos, descobre caminhos novos onde parecia só ter muro. E sim, tem dias em que nada faz sentido. O corpo pede cama, o coração pede colo, a mente só quer silêncio. Não há vergonha em parar, em pedir ajuda, em admitir que não está tudo bem. O verdadeiro estoicismo não é ser de ferro, mas ser verdadeiro. É aceitar o que sente, sem se deixar afogar pelos sentimentos, sabendo que todo rio, cedo ou tarde, encontra o mar. Sabe aquela mania de esperar o momento perfeito para começar algo novo? Pois é, ele raramente chega. A vida é feita de tentativas, de começos atrapalhados, de erros e ajustes no meio do caminho. O importante é não se deixar paralisar pela busca do ideal. Tem beleza no improviso, tem força no tropeço, tem aprendizado no susto. O que parece confusão hoje, amanhã pode ser lembrança boa de superação. No fundo, cada um é responsável pelo próprio roteiro. Não dá para viver esperando que alguém escreva as páginas mais importantes por nós. O estoicismo nos lembra que o protagonismo é nosso. Podemos até não escolher as circunstâncias, mas sempre escolhemos como reagir a elas. É nisso que mora a liberdade de ser quem se é, sem precisar de aplauso, sem depender da aprovação de ninguém. Por mais que o mundo tente ditar regras e caminhos, cada vida é uma coleção única de experiências, desejos e aprendizados. Comparar é roubar a própria chance de crescer do seu jeito, no seu tempo, com suas próprias ferramentas. O segredo está em respeitar o próprio processo, confiar na própria intuição
e não ter medo de recomeçar quantas vezes for preciso. Em cada esquina da existência, a vida surpreende com encontros que mudam tudo, mesmo que a gente só perceba bem depois. Tem gente que passa e deixa rastro de perfume, um conselho valioso, uma lembrança que esquenta o peito em dia frio. Às vezes, a presença de alguém ilumina um canto escuro, ajuda a ver beleza onde antes só havia confusão. Esses encontros, embora simples, são presentes que só o tempo mostra o valor. Tal qual uma semente pequena que um dia vira árvore frondosa, oferecendo sombra quando mais se precisa. E quem nunca tropeçou nas próprias decisões, sentiu vontade de jogar tudo pro alto e recomeçar do zero. Tem horas em que a cabeça vira um labirinto. As opções se multiplicam e nenhuma parece boa o suficiente. Nessas horas, um pouco de silêncio e autocompaixão faz milagres. O estoicismo ensina a não brigar tanto com a dúvida, mas a observar, acolher, esperar a poeira baixar antes de agir. Muitas vezes a clareza só aparece quando a agitação some e sobra espaço para escutar a si mesmo. A beleza da vida está em sua imperfeição. Todo mundo erra, se engana, muda de opinião. O que diferencia quem cresce de quem só repete os mesmos erros é a disposição de aprender, de olhar para trás sem rancor, de olhar para frente com coragem. Cada erro, por mais dolorido que seja, carrega uma semente de aprendizado. Os estoicos falavam disso com propriedade. Só quem aceita o próprio limite consegue superar. Só quem entende a própria vulnerabilidade se fortalece de verdade. O tempo não tem pressa, mas também não espera ninguém. Quando a gente se distrai, ele escorrega como água entre os dedos. É por isso que faz tanta diferença aprender a valorizar os minutos simples, o cotidiano aparentemente sem graça, os detalhes miúdos. São eles que compõem a verdadeira história da vida, que enchem de sentido o álbum invisível de memórias que cada um carrega. Quem vive atento a esses detalhes encontra alegria até nas horas comuns. E de vez em quando, bate aquela vontade de sumir, de jogar tudo para cima, de reinventar o próprio caminho. Nesses momentos, é bom lembrar que não existe estrada definitiva. O percurso pode ser ajustado, mudado, até mesmo abandonado se não fizer mais sentido. A liberdade está justamente na possibilidade de mudar de rota, sem culpa, sem drama, com a leveza de quem se conhece e confia no próprio passo. Por isso, se der medo, vai com medo mesmo. Se não souber, aprende tentando. O importante é não se enganar achando que o amanhã vai trazer todas as respostas. O segredo, como ensina o estoicismo racional, é se permitir viver agora, com erros, acertos, dúvidas e recomeços. Só assim o caminho vai ficando mais claro e o coração mais leve. Olhando de perto, a vida é cheia de trilhas improváveis, bifurcações inesperadas e atalhos que só fazem sentido depois que já passamos por eles. Às vezes, um desvio no trajeto revela um novo horizonte, um sonho que nem sabíamos que existia. É curioso como a vida se encarrega de desenhar mapas invisíveis e, aos poucos, vamos entendendo que a pressa quase sempre é inimiga da clareza. Respirar fundo, desacelerar e aceitar o mistério é uma arte que se aprende vivendo, tropeçando, recomeçando. Tem dias em que tudo parece parado, igual lago sem vento, mas até nesses momentos a vida está se movimentando de algum jeito. Às vezes por dentro acontece uma revolução silenciosa, um pensamento novo, uma vontade de mudar, uma saudade que vira inspiração. O estoicismo sugere olhar para esses instantes não como vazio, mas como preparação para o que virá. O silêncio, quando aceito, é solo fértil para o nascimento de ideias e sonhos que só crescem no tempo certo. É comum acreditar que a felicidade mora em grandes conquistas, em finais apoteóticos, em histórias de superação grandiosas. Mas, na maioria das vezes, ela está mesmo no intervalo entre um objetivo e outro. Nos minutos de calmaria, no sossego de saber que não precisamos provar nada para ninguém. Quando nos libertamos das expectativas alheias, abrimos espaço para descobrir desejos verdadeiros, pequenas alegrias que só fazem sentido para quem sente. Quem já parou para observar o vai e vem das ondas entende.
Tudo na vida é cíclico. Tem maré cheia, tem maré baixa, tem dia de tempestade, mas também tem manhã de céu limpo. É preciso respeitar o ritmo próprio de cada ciclo, sem forçar o tempo ou antecipar as etapas. Os estoicos diziam que serenidade não se conquista com luta, mas com aceitação. A paz chega quando deixamos de resistir ao que não depende de nós. Aos poucos, vamos aprendendo que até o que parecia perda pode virar ganho disfarçado. Tem decepção que nos ensina a escolher melhor. Tem despedida que abre caminho para um recomeço inesperado. A vida é cheia de ironias e, por mais que tentemos prever tudo, ela sempre arruma um jeito de surpreender. O segredo não é se blindar contra a dor, mas aprender a atravessá-la, levando só o que cabe no bolso: coragem, resiliência e gratidão. E enquanto caminhamos, vamos colecionando histórias, encontros e desencontros, lições e risos que só quem vive de verdade consegue reunir. Não existe fórmula para a felicidade, mas existe disposição para viver cada dia com presença e autenticidade. É esse convite que o estoicismo racional faz: desapegar do que não serve, acolher o novo e transformar cada instante em uma oportunidade de crescer, aprender e ser mais inteiro. Tem dias que parecem longos demais, quase eternos, e outros que voam como um pássaro distraído. E a gente, no meio disso tudo, tenta encontrar sentido até nas horas vazias. É nesses intervalos, quando nada parece acontecer, que amadurecem ideias e brotam entendimentos. O silêncio, tantas vezes incômodo, é também fértil, uma terra pronta para receber as sementes do que vem depois. Quem se permite atravessar esses vazios descobre riquezas escondidas, forças que nem imaginava ter. O cotidiano, com sua sequência de repetições, é palco de transformações discretas. O café da manhã de hoje nunca é igual ao de ontem, embora pareça. O olhar muda, o gosto muda, a conversa muda. São pequenas diferenças que, acumuladas, desenham a mudança sem que a gente perceba. Se observarmos bem, vemos que a vida é mestre em pintar nuances, e cada manhã é uma nova tela à espera de um traço nosso. Essa percepção é um presente para quem cultiva a presença. A comparação com os outros é uma armadilha silenciosa. O tempo do outro não é o nosso tempo, e cada trajetória tem suas próprias curvas, paradas e desvios. A grama pode parecer mais verde do outro lado do muro, mas ninguém sabe o preço da água que regou aquele jardim. O estoicismo lembra que a verdadeira paz nasce quando paramos de medir o próprio caminho pela régua alheia. Só assim a liberdade ganha espaço para florescer. A rotina também guarda suas ironias. Às vezes, um detalhe que parecia irrelevante se mostra fundamental no final da história. Uma conversa qualquer vira recomeço. Um erro antigo ensina mais que 10 acertos. O passado, quando encarado sem rancor, é professor generoso. O futuro, quando recebido sem ansiedade, é campo aberto para novas possibilidades. Viver é aprender a fazer as pazes com as duas pontas do tempo, sem abrir mão do agora. Não tem como negar. Viver é um exercício constante de adaptação. A cada dia, somos convidados a ajustar expectativas, rever planos, acolher as mudanças com olhos curiosos. O segredo não está em fugir do desconforto, mas em aprender com ele, transformando tropeços em passadas mais firmes. Os estoicos sabiam que a verdadeira força não é a ausência de queda, mas a capacidade de levantar e seguir em frente com humildade e alegria. Quando olhamos para trás e enxergamos nossa própria caminhada, percebemos que nenhum passo foi em vão. Até os caminhos tortos, as escolhas duvidosas, os desvios inesperados, tudo serve de material para a construção da nossa história. O importante é caminhar com autenticidade, com o coração aberto e os olhos atentos ao presente, que é o único tempo onde a vida acontece de verdade. A existência, quando encarada com leveza, vira uma coleção de pequenos milagres diários. Mesmo nos dias em que tudo parece dar errado, sempre há algum fio de esperança costurando as bordas do cotidiano. Às vezes, é um gesto simples que muda o rumo da tarde, um sorriso inesperado, um gesto de gentileza,
uma palavra que chega na hora certa. Essas pequenas coisas funcionam como lembretes de que o agora é sempre fértil, sempre aberto a novas possibilidades. Tem quem insista em buscar grandes revelações, respostas grandiosas, mas a maior sabedoria mora mesmo nas entrelinhas. Uma conversa despretensiosa, um conselho ouvido por acaso, uma caminhada sem rumo, tudo pode se transformar em aprendizado se houver abertura para enxergar. O estoicismo propõe exatamente isso, um olhar atento e generoso para o presente, sem se perder nas promessas do amanhã ou nos fantasmas do ontem. O tempo é mesmo um artista misterioso. Às vezes ele pinta retratos que a gente não entende de imediato. Mistura cores improváveis, desenha contornos que só fazem sentido com o passar dos dias. A beleza da vida está justamente nessa imprevisibilidade, nesse constante convite ao improviso. Não adianta querer decifrar todos os segredos antes da hora. O importante é seguir, mesmo com dúvidas, confiando que cada passo constrói um caminho único. De vez em quando, a saudade bate como vento forte, sacudindo lembranças e mexendo com a alma. Nessas horas, é natural desejar reviver o que foi bom, revisitar cenas antigas, tentar encaixar o passado no presente. Mas o tempo, sábio como é, mostra que tudo muda, tudo se transforma. Aprender a abraçar a saudade sem se perder nela é uma arte que traz paz, não prisão. A rotina tem gosto de repetição, mas com atenção revela sabores inéditos. O café da manhã pode ser cenário para conversas inéditas. O caminho para o trabalho guarda surpresas escondidas. O fim do dia oferece reflexões que só quem desacelera percebe. O segredo está em transformar o habitual em extraordinário, em colorir com afeto o que parecia cinza. Quem cultiva esse olhar descobre alegria onde a maioria só vê tédio. No fim das contas, tudo se resume a escolhas diárias. Olhar com gentileza para si, aceitar os próprios limites, celebrar as pequenas vitórias. O estoicismo racional não ensina fórmulas mágicas, mas oferece ferramentas para navegar o presente com mais presença, menos cobrança, mais aceitação. Assim, a cada novo dia, o agora se renova e a vida se reinventa, cheia de significado para quem tem olhos de ver. Nem sempre é fácil lidar com as expectativas não atendidas. Às vezes planejamos tanto uma situação, um encontro, uma conquista, que esquecemos de deixar espaço para o imprevisto. Quando as coisas fogem do roteiro, bate aquele desânimo, a vontade de largar tudo ou de voltar atrás. Mas é nessas horas que a vida ensina mais. Adapta quem consegue flexibilidade. Cresce quem aceita o novo cenário e segue adiante. O estoicismo serve de âncora nessas mudanças, mostrando que não somos reféns do que acontece, mas criadores da própria resposta. A liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer, mas saber escolher o que vale a pena. Abrir mão de alguns desejos, rever prioridades, dizer não quando necessário, isso também é maturidade. Nem sempre é confortável, mas a leveza de viver com coerência compensa qualquer desconforto momentâneo. Às vezes, a gente descobre que pode muito mais quando deixa de tentar ser tudo para todos e começa a ser inteiro para si mesmo. A convivência diária traz aprendizados sutis. O outro é sempre espelho, seja de virtudes, seja de limitações. Às vezes, o que nos incomoda no outro é só reflexo do que precisamos ajustar em nós. Relacionamentos são terrenos férteis para autoconhecimento, mas exigem humildade para reconhecer limites, paciência para atravessar desacordos e coragem para pedir desculpa. O caminho da paz, quase sempre, passa por dentro antes de se espalhar por fora. A autocompaixão, tantas vezes vista como fraqueza, é na verdade uma força silenciosa. Ser gentil consigo mesmo, perdoar erros, respeitar os próprios processos, é condição para caminhar com leveza. O estoicismo nos lembra que o julgamento excessivo só cria prisões, enquanto o olhar acolhedor abre portas. A coragem não está em se cobrar perfeição, mas em recomeçar sempre que necessário. A beleza em aceitar a própria história, com todas as nuances, acertos e tropeços.
Cada capítulo é importante. Cada escolha tem valor, mesmo aquelas que hoje parecem incompreensíveis. Quando olhamos para trás com compaixão, o peso das lembranças diminui e sobra espaço para construir novos caminhos sem medo. O presente se torna palco de possibilidades, não de cobranças. E a cada novo amanhecer, a vida oferece uma folha em branco. O passado não pode ser mudado, o futuro ainda não chegou, mas o agora está aqui, pulsando, pronto para ser vivido. O maior presente é estar inteiro no momento, com olhos atentos e coração aberto. É esse convite diário que o estoicismo racional faz. Viva o agora, e tudo o que importa se revelará no seu tempo. Quando olhamos com sinceridade para o caminho percorrido, percebemos que não há viagem sem tropeço, nem história sem reviravolta. Muitas vezes, aquilo que parecia um desvio virou o ponto de virada mais importante. A vida é generosa com quem aceita os próprios limites e transforma o fracasso em semente de superação. O estoicismo racional, silencioso e constante, segue lembrando: não desperdice energia lutando contra o que não pode ser mudado, mas concentre força onde realmente pode fazer diferença. A experiência mostra que resistir ao que é nos afasta da paz. Aceitar não significa concordar com tudo, mas acolher o que foge do controle e escolher como agir diante disso. É esse exercício diário que vai, aos poucos, construindo uma serenidade que não depende das circunstâncias. Quando aprendemos a confiar mais no processo e menos no resultado, abrimos espaço para o inesperado surpreender de forma positiva. Tem dias em que tudo o que conseguimos é seguir respirando e colocar um pé na frente do outro. Nessas horas é fundamental lembrar que a vida é feita de ciclos, uns dias mais luminosos, outros mais cinzentos, mas todos com seu valor. As maiores transformações muitas vezes nascem do cansaço, da dúvida, da necessidade de recomeçar. O segredo é não se apegar aos rótulos, às cobranças antigas, às versões antigas de si mesmo. Abrir-se ao novo faz parte do amadurecimento. Quando paramos de esperar que a vida seja perfeita, a leveza chega de mansinho. Descobrimos que não precisamos de respostas prontas para tudo, nem de garantias para seguir adiante. A beleza de viver está em arriscar, mesmo com medo, e se permitir errar, aprender, recomeçar quantas vezes for preciso. Cada manhã é uma nova chance, e cada noite um convite ao descanso merecido. O tempo, esse velho companheiro, nunca caminha para trás. Mas ele tem o dom de nos ensinar a valorizar aquilo que não volta mais. Um olhar de afeto, uma conversa demorada, um gesto de carinho esquecido. São essas pequenas riquezas que, no final das contas, preenchem o álbum da memória e aquecem o coração nos dias frios. Viver o agora, então, não é só um conselho filosófico. É o caminho mais real para sentir a vida pulsando em cada detalhe. E assim, entre dúvidas, certezas, perdas e conquistas, vamos escrevendo nossa trajetória. Que cada bloco dessa caminhada lembre: o sentido da vida não está nos grandes feitos, mas nos pequenos instantes de presença. É nesse espaço, silencioso e inteiro, que mora a verdadeira felicidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, não precisa parar por aqui. Tem uma playlist chamada Sabedoria Estoica, te esperando com mais reflexões, histórias e lições para fortalecer sua jornada. Clica lá, deixa o conhecimento fluir e segue construindo sua própria versão de paz e sabedoria, um dia de cada vez.